criámos a Terra Pro, que no fundo é uma empresa da qual a Huavision é sócia e que utiliza equipamentos ligados à Huavision. Daí eu achei importante explicar um bocadinho este percurso todo. Como eu já referi, eu conheci os meus sócios atuais, quer da Terra Pro, quer da Huavision, da qual eu também sou sócio, entre 96 e 2000, ou seja, foi naquele momento em que eu estive na Junitec, sem sombra de dúvida, fez toda a diferença. Que eu depois trabalhei numa startup, ainda como funcionário e em part-time, que eu aprendi muitíssimo sobre novos negócios, sobre o esforço que tem que se fazer para que eles venham a bom porto. Só por curiosidade, na Junitec fizemos um projeto muito engraçado que foi desenvolver um carro para ir ao Shell Eco Marathon, que era no fundo uma competição em França, para consumir o mínimo de combustível possível, isto no ano 2000, e nós conseguimos com este carro fazer 630 km com 1 litro de combustível. Foi uma marca a nível nacional, ficámos em segundo lugar. Depois a nível internacional isto era ao meio da tabela, porque já no ano 2000 havia lá um japonês a fazer 3.500 km com 1 litro, qualquer coisa assim. Hoje em dia este concurso ainda existe e está muito mais à frente e, portanto, as marcas estão bastante mais à frente. Ainda antes de voltar à Terra, portanto, os primeiros voos foram feitos na Huavision. Como disse, abrimos a empresa em 2005. A ideia e o nosso sonho era fazer aeronaves não tripuladas, portanto, os drones. Em 2005 ninguém sabia o que era, toda a gente nos perguntava, mas o que é isso? São doidos? Isso é possível? Bom, começámos por fazer aquele projeto que era uma aeronave de 25 kg, justamente, portanto, nós vimos que o mercado principal era a agricultura e as florestas, portanto era esse que queríamos entrar e daí começa agora a minha descida à terra. E portanto, nesta área ganhámos um concurso de ideias, depois ganhámos um projeto Neotec na altura para fazer aquele desenvolvimento daquela aeronave. E fizemos. Acontece que passado um ano e meio o projeto acabou, a aeronave, no fundo, em termos de desenvolvimento ia a meio como produto, ou seja, já voava, já fazia umas coisas, mas na realidade como produto final ainda estava muito longe. Para além disso, o mercado em 2006 de drones não existia, por simplesmente, e portanto era muito difícil eu também vender um produto destes. E daí, como nós não tivemos financiamento externo, entre aspas, começámos a virar-nos para outros produtos. Portanto, fizemos produtos na área da segurança. Isto era um sistema para utilizar nas prisões em Angola, por exemplo, como é que se diz, de referenciação das pessoas. Fizemos câmaras girostabilizadas para helicópteros e depois entramos também um bocadinho na área agrícola, até porque, fruto do nosso desenvolvimento, nós quisemos entrar nesta área, portanto já tínhamos alguns contactos na área agrícola e começámos a fazer sondas de umidade do solo, controle de comportas, por exemplo, controle automático de comportas para rega, em que fechava a comporta quando detectava salinidade na água. Fizemos estações meteorológicas, fizemos, por exemplo, um robô para entrar dentro das condutas de rega em agricultura e depois começámos a desenvolver ainda em 2007 o que hoje se chama drones, que são os aviões que levantam verticalmente. Portanto, isto para dizer que nós começámos no céu e na verdade, aos poucos fomos descendo à terra e fazendo outros tipos de sensores e por coincidências vários produtos ligados à agricultura. Aqui, basicamente, eu no fundo já disse isto tudo no slide anterior, portanto vou passar um bocadinho. Houve uma certa altura, como eu estava a explicar, no fundo, houve uma necessidade de criar outros produtos, por uma questão de faturação, porque a nossa ideia era desenvolver sempre os drones. Só que não havia dinheiro e, portanto, nós íamos fazendo outras coisas para financiar o nosso sonho. E, portanto, foi um bocadinho isso que aconteceu. Acontece que nos últimos anos a Huavision ficou cada vez mais focada em drones e, finalmente, depois de 2011, criámos uma estrutura com capacidade de produção, quer a nível de composites, quer a nível de eletrónica, quer a nível de mecânica. E, portanto, a Huavision ficou cada vez mais focada em drones.
Acontece que os nossos clientes agrícolas, portanto, alguns tinham os nossos produtos, os nossos equipamentos, e portanto precisavam ter algum suporte. Aliás, tenho aqui um cliente nosso que é o Rui da Gonçalo Agro, que sabe, e temos conversado sobre isso. Houve uma certa altura que até sofreu um bocadinho com isso, porque de facto teve equipamentos nossos no campo e nós na Oavision, a certa altura, tínhamos dificuldade em ter resposta no campo e equipas no campo, porque nós éramos uma fábrica de produzir equipamento, portanto tornava-se um bocadinho complicado. E daí nós temos, portanto, no fundo, aqui os problemas que eu identifiquei a certa altura foi que nós tínhamos muitos produtos comercialmente válidos na gaveta, alguns na rua, mas muito por explorar, na realidade. Tínhamos clientes com equipamentos no campo e tínhamos alguma dificuldade em dar suporte à manutenção. E tínhamos uma percepção, que é uma coisa muito mais interessante, uma percepção que os clientes, os produtores agrícolas na agricultura real, eles querem soluções, não querem ferramentas. Isto no sentido de que eu vou-lhes dar um equipamento de eletrónica que faz tudo e mais alguma coisa. Mas se eu não lhe explicar bem como é que aquilo se usa, ou se eu não o ajudar a usar e não o ajudar a tirar as conclusões certas, na verdade isto não interessa. Isto é um bocadinho como, sei lá, irmos comprar um carro e dão-nos um carro todas as peças e umas chaves de ferramentas, não é? Nós queremos um carro pronto para sair e ir deslocar-nos de um lado para o outro, não é? Não queremos ir montar o carro. É um bocadinho aqui o que eu senti foi que nós tínhamos tecnologia de ponta, como vocês chamaram, portanto tecnologia muito à frente, mas que nem conseguíamos ajudar o produtor a usá-la. E para mim surgiu uma ameaça de perder este investimento nestes produtos todos que estavam na gaveta, feito num nicho de mercado que eu considerava, primeiro, que eu gosto muito nesta área agrícola e segundo, com uma capacidade de crescimento, na minha opinião. E então vimos uma oportunidade, e a oportunidade foi a criação de uma empresa mais ligada à prestação de serviços de agricultura de precisão, utilizando equipamentos que nós já desenvolvemos. Isto convém realçar que são equipamentos 100% nacionais, que é tecnologia 100% desenvolvida em Portugal, que é produzida em Torres Vedras, pela Oavision, e isso também acho que tem o seu interesse. E, portanto, apostarmos num serviço de proximidade com equipa técnica no campo constantemente. Isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, que é super importante. E, portanto, procurar soluções e aconselhamento focados no aumento de eficiência e redução dos custos de exploração. Ou seja, eu não quero dar tecnologia só por dar, dizer, olha, tenho aqui um sensor espetacular, eu tenho que dizer para que é que ele serve, onde é que ele vai poupar e onde é que ele vai melhorar a sua eficiência. E desta oportunidade é que surgiu a Terra Pro, e aí abrimos a Terra Pro em 2014, que no fundo foi para suprir aquelas premissas faladas atrás. A nossa ideia é sempre conseguir junto do produtor aumentos de produtividade, redução de custos, produção agrícola sustentável. No fundo, como eu costumo brincar, é trazer a inovação para a agricultura real. Nós na Oavision muitas vezes tivemos que às vezes digo excesso de inovação. Tínhamos coisas muito à frente. Aliás, começámos em 2005 com drones, quando ainda ninguém falava de drones. Portanto, eu no fundo, o que eu estou sempre a pensar na Terra Pro neste momento é ter inovação QB, inovação na agricultura real, ou seja, inovação que possa ser utilizável e seja uma mais-valia imediata, que no final do ano, que o cliente me paga, vai ser largamente compensado só em melhorias de eficiência. E isso faz-se logo num ano, que é uma coisa que em agricultura nem é muito comum. Mas o meu foco é sempre esse. Portanto, eu faço um serviço ou vendo um produto e eu, no final do ano, quero que o agricultor perceba que ganhou francamente, portanto, apesar de não ter pago esse valor, que ganhou muito nos fatores de produção, etc. E isso é muito fácil, porque em agricultura extensiva, lá está, é muito fácil, basta melhorar, por exemplo, no milho 1 ou 2 toneladas por hectare de produção e facilmente os meus sensores são mais que pagos no fim do primeiro ano. Outra vertente que eu considero muito importante é oferecer os serviços aos agricultores baseados nos nossos produtos, que vêm da outra empresa-mãe, entre aspas, e trabalhar em proximidade com o cliente, que foi na verdade um pequeno erro que foi feito na Oavision a certa altura.
Isto pode parecer um chavão, não é? Um negócio focado no cliente, acho que todos os negócios são focados no cliente, mas aqui é um bocadinho para diferenciar esta perspectiva de criar um produto e estar numa fábrica e depois vender produtos todos iguais, ou neste caso virarmos mais para o produtor, para as dores que o produtor tem e tentar ajudá-lo, ou dizer-lhe que não o conseguimos ajudar, porque também fazemos isso muitas vezes quando não conseguimos, ou quando não faz sentido. E portanto, o nosso objetivo é dotar as empresas agrícolas com tecnologia de precisão, tecnologia que será sempre 100% nacional, ou tendencialmente, e ter uma monitorização contínua e atuação remota dos sistemas que nós disponibilizamos. Haver, no fundo, transferência de conhecimento da nossa parte e apoio técnico permanente. Nós, neste momento, na Terra Pro, temos agrónomos a trabalhar connosco, portanto, não é só a engenharia aeroespacial que fala a Terra Pro, e, portanto, neste momento estamos no lado agronómico, que é o que interessa. E, no fundo, queremos dar segurança e confiança na tomada de decisão, ou seja, dar o máximo de inputs ao produtor, de informação, para ele, quando tomar uma decisão, fazê-la com sentido e com confiança. Depois temos disponível um software de apoio à gestão em tempo real, que tem acesso sempre aos dados todos, etc, etc. Mas isso hoje em dia até começa a ser mais comum e está disponível na cloud. Os resultados dos primeiros anos. Em 2014 fizemos cerca de 150 serviços de gestão de rega, 80 serviços de gestão de fertilização. Eu já explico mais à frente do que se trata. E tirámos 2.000 hectares de imagem aérea NDVI com o vigor vegetativo. Em 2015, embora o ano não tenha acabado, na verdade já temos isto, já acabou a campanha, portanto temos isto mais ou menos fechado e felizmente conseguimos, em princípio, mais que duplicar em todos os nossos serviços. Isso é interessante. E portanto, nesse aspecto estamos bastante contentes, a faturação também provavelmente duplicará e isso deixa-nos bastante contentes. Temos é que continuar a crescer sustentadamente e continuar sempre a dar mais inovação real, como eu estava a querer dizer há pouco. Falando só um bocadinho agora no que nós disponibilizamos. Em termos de equipamentos, disponibilizamos estações meteorológicas, sondas de umidade do solo, que na realidade é o nosso maior core, entre aspas, e atuadores remotos, wireless, que no fundo são sistemas que ligam eletroválvulas à distância. Em termos de serviços, fazemos gestão de rega, basicamente, agora falou-se muito com a medida 7.5 do uso eficiente de água, que era necessário haver esta gestão de rega semanal. Nós, na realidade, já a fazemos há 5 anos e mesmo antes de existir a medida já tínhamos muitos clientes. Aliás, em 2014, como eu referi, fizemos 150 serviços desses, portanto, eu estou plenamente convicto que esse serviço, independentemente da medida, compensa para a grande maioria dos produtores, depende obviamente das culturas. E a gestão de rega pode incluir ou não a disponibilização de uma sonda no campo, de uma ou mais sondas no campo do produtor. E a sonda não é necessariamente dele, ou seja, eu posso fazer só o serviço, disponibilizo os dados durante a campanha, faço relatórios semanais, digo ou discutimos quanto é que ele deve regar semanalmente, faço visitas mensais ao campo, no final da campanha tiro o equipamento, é meu e portanto o custo acaba por ser muito mais reduzido, portanto acaba por ser só um serviço. A gestão de fertilização é acompanhado deste serviço de rega, nunca a fazemos sozinha, e inclui mostras, portanto, análise de solo, análises foliares e depois no fundo, um aconselhamento de fertilização ao longo da campanha. Imagem aérea, como eu disse, refere-se a NDVI, portanto é o vigor vegetativo das plantas. Em casa de Ferreira Espeto de Pau, e este ano fizemos 5.000 hectares de imagem aérea com aeronave tripulada, não usámos drones. É uma questão de custo, basicamente. O cliente final tem que ter o custo mais baixo. Quando as áreas são grandes, vamos para a aeronave tripulada. Quando o cliente se quer tudo super barato, até vamos para satélite, embora a precisão depois não é fantástica, mas em alguns clientes serve, por exemplo, a floresta, ou isso também serve. Em drone podemos usar com áreas muito pequenas, porque se as áreas aumentarem um pouco,
a realidade é que o drone não compensa os preços que nós conseguimos e que são ótimos na aeronave tripulada. Portanto, este ano fizemos 5.000 hectares, obviamente foi com a aeronave tripulada. Fazemos também outros tipos de serviços, como mapeamento de eletrocondutividade do solo. Basicamente isso é muito interessante, porque ficamos com um mapa da condutividade aparente, mas no fundo acaba por ser a condutividade do solo. Dá para tirar muitas conclusões sobre a textura do solo, sobre a capacidade de retenção da água do solo, de retenção de nutrientes, etc. Isso é um trabalho que fazemos agora durante o inverno e é uma área que estamos agora a apostar e é muito interessante. Depois fazemos também auditorias a sistemas de rega, embora isto não seja todo o nosso core, e a manutenção técnica de todos os nossos equipamentos. Em paralelo, temos um software online nosso que disponibiliza sempre toda essa informação, quer na gestão de rega, quer os relatórios semanais, etc. Portanto, no fundo, e para simplificar um pouco, eu acho que a nossa grande vantagem e mais-valia é fechar este ciclo, que é o ciclo dos equipamentos que recolhem dados, o software que registra os dados e que os disponibiliza ao produtor, e depois a parte mais importante e que nós na Terra Pro finalmente conseguimos cobrir, o acompanhamento técnico, porque o produtor só com os equipamentos e com o software por vezes não explora ao máximo as capacidades deste tipo de tecnologias, e daí eu penso ser tão importante termos agrónomos ao serviço do produtor com estas tecnologias. Isso é que fará a grande diferença. Aqui, em termos de principais vantagens, isto no fundo acaba por ser um bocadinho de conversa de venda, entre aspas, mas porque eu não consigo provar estes valores, como é óbvio, não é? Mas podia ter aqui um testemunho de um cliente que se calhar seria um bocadinho mais lógico, mas basicamente, se nós continuamos a ter clientes ao longo dos anos é porque compensa, portanto o valor que eles gastam é compensado pela eficiência. Eficiência de rega muitas vezes é poupança de água, muitas vezes é aumento de produtividade, muitas vezes é redução de utilização de fatores de produção. Portanto, eu não tenho aqui uma fórmula mágica que de repente digo vai poupar 20% de água. Não é assim, depende dos anos, depende das culturas. Agora, normalmente, nós sabendo muito bem onde é que temos umidade no solo a diferentes profundidades, que é disso que a nossa sonda trata, eu sei exatamente ao nível das raízes se existe água disponível para a planta facilmente se poder alimentar. Isso é a parte mais importante. Se eu tenho um milho a crescer e sei que nesta fase, portanto, as raízes estão a 30 cm, eu tenho que me preocupar que o meu sensor a 30 cm tenha água disponível. E depois detecta o consumo da planta, portanto, nós conseguimos gerir isso constantemente. E isso é a parte mais importante. Com isto reduzimos custos de cultura, impactos ambientais também e na minha opinião reduzimos o risco associado à produção exatamente por esta questão, porque nós sabemos qual é a umidade que está exatamente no solo. Temos monitorização contínua, como já disse, temos apoio técnico remoto em permanência e equipas de campo, e este ano, admito, foi muito facilitado o nosso negócio pela medida 7.5 da gestão eficiente de água, que eu consegui clientes que de outra forma são muito céticos a novas tecnologias e de outra forma não iriam lá chegar, e foi muito engraçado também de ver clientes que me diziam eu não quero as sondas para nada, isso é só mesmo para a medida e tal, e não passavam nem 2 ou 3 semanas, estavam-me a telefonar, então ainda não recebi o relatório, o que é que eu rego estas semanas? Já não sei quanto é que vou regar. Portanto, uma inversão de postura que eu achei mesmo muito interessante, e de facto isso é muito bom para nós, muito recompensador. Em termos de estratégia, nós de facto queremos alargar um bocadinho a área geográfica. Nós já trabalhamos muito, principalmente no Ribatejo, no Alto Alentejo e no Baixo Alentejo. Queria alargar muito para o Mondego. Ontem à noite estava a fazer esta apresentação e cheguei a escrever ali Idenha e depois apaguei, e portanto hoje até é engraçado que fica aqui um bocadinho, porque eu tenho tido muitos telefonemas da Idenha, dessa zona, mas de facto eu também tenho que ir aos poucos, não é? Tenho que ser devagar, e então temos que apostar numa área de cada vez, mas a Idenha é sem dúvida algo que queremos apostar, porque há uma área muito grande de culturas que nos interessa muito. Depois o Algarve mais para os citrinhos,
E eu gostava já no próximo ano de dar um passo em Espanha, porque acho que no futuro também será por aí. Tenho conversado muito com a Cal e tive agora até para ir a uma missão a Moçambique, para exportarmos para outro tipo de países do Hemisfério Sul, porque a realidade é que no Hemisfério Norte nós temos pouco trabalho no inverno e os custos são os mesmos, portanto em termos de empresa era muito interessante nós conseguirmos fazer 2 campanhas, uma em cada hemisfério. Tenho neste momento, não ligada à Cal, mas uma viagem marcada ao Chile, e isso pode ser o primeiro passo para fazermos a campanha de inverno, digamos. Chile. Aqui dei um pequeno passo do que é que eu considero ser a agricultura no futuro, embora eu não, como sabem, a minha vocação é mais aeronáutica, mas de facto já estou neste mercado há muitos anos e acho que no futuro vai haver um problema enorme de escassez de água, ou pelo menos escassez de água utilizável. Com o aumento da população mundial, estima-se que em 2050 será necessário produzir mais de 60% dos alimentos que se produz hoje, e obviamente com a questão do aquecimento global e fenómenos naturais extremos, a situação de produção pode complicar-se. E por isso eu acho que cada vez mais o agricultor é um gestor das suas parcelas que tem que ter vários especialistas nas diversas áreas à volta dele, e um dos especialistas que queremos ser nós, que é na parte da rega. A exploração vai ter que ser cada vez mais produtiva, mais eficiente e mais automatizada, e portanto, acho que haverá uma tendência de diminuição da utilização de agroquímicos, quer por via legal, quer por via do custo que eles têm, de facto. E isso obriga a uma monitorização constante muito superior. E por isso, tudo isto são terrenos em que me deixam muito satisfeito, porque acho que a Terra Pro consegue responder e ir respondendo ao longo dos anos a todos estes requisitos, e por isso eu acho que estamos num mercado crescente nos próximos anos e tenho muita confiança que a Terra Pro irá crescer bastante nos próximos anos e ajudar muitos produtores.